Olá, eu sou Pedro Oliveira Ávila Ribeiro, aluno de Medicina na Universidade Federal de Viçosa. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu projeto, sobre a orientação da professora Monique Renan-Heller, sobre a viabilidade técnica e econômica de sistemas para a detecção de Pseudomonas sp na indústria de alimentos. Inicialmente, contextualizando, a gente tem algumas bactérias do gênero Pseudomonas, sendo bactérias gram-negativas, patogênicas e produtoras de biofilme. Elas estão presentes tanto na indústria de alimentos, sendo a espécie Pseudomonas fluorensis a principal, e em ambientes hospitalares, sendo a bactéria da espécie Pseudomonas aeruginosa a principal, e elas têm uma associação direta com a aderência em superfícies metálicas, isso por conta dessa capacidade de produção de biofilme. E essa capacidade vai gerar uma contaminação de torneiras, canos, locais de armazenamento ao longo de toda a cadeia produtiva. E por conta de vários focos de contaminação ao longo de toda essa cadeia, vai ter uma dificuldade em realizar esse rastreio dessa bactéria. Falando um pouco sobre a espécie Pseudomonas fluorensis, ela é uma bactéria produtora de enzimas proteolíticas e lipolíticas termorresistentes que vão alterar a conformação do produto final. Elas são bactérias psicotrópicas, ou seja, elas têm capacidade de replicação mesmo em baixas temperaturas, ou seja, a bactéria vai se desenvolver mesmo no leite cru refrigerado, e elas são responsáveis pela gelatinização do leite, que é um processo da perda de conformação do material. E quando estiverem presentes acima de 10 elevado a 6 log de UFC por ml. Além disso, tudo isso vai gerar uma perda do sabor, do odor e perda de consistência dos produtos derivados do leite no processo final, por conta da presença dessas bactérias. Como dito anteriormente, são bactérias ubíquas presentes ao longo de toda a cadeia produtiva e, por isso, há necessidade de realizar um monitoramento microbiológico em todos esses pontos estratégicos de contaminação, seja no leite cru, na água, em superfícies de equipamentos, para realizar um rastreio e um monitoramento essencial para evitar tanto riscos ao consumidor final quanto prejuízos à indústria. É pensando nisso que o Departamento de Tecnologia de Alimentos da FV desenvolveu dois testes, um baseado em microaglutinação com beads de látex e o outro em transição colorimétrica por vesícula de Twin. E esses dois testes, eles foram desenvolvidos para a identificação dessas bactérias, porém, a viabilidade deles e os respectivos mercados, impactos, necessitam ser avaliados ainda para viabilizar justamente a transferência de tecnologia. Nessa imagem, por exemplo, a gente consegue observar um teste de microaglutinação com beads de látex, em que a microaglutinação foi presente na presença de Pseudomonas fluorensis, enquanto as outras bactérias E. coli, controle negativo, não houve esse processo. Então, como objetivos do projeto, a gente tem que estudar a viabilidade técnica e os custos de sistemas envolvidos para que possam ser tomadas decisões estratégicas e para que a tecnologia possa ser apresentada a potenciais interessados. Como objetivos específicos, a gente tem coletar informações sobre o processo de produção de sistemas de detecção e explicação, reunir informações sobre o mercado potencial para a tecnologia desenvolvida, reunir informações sobre a viabilidade ambiental e social da tecnologia, obter, a partir de diferentes fornecedores, informações sobre o custo de insumos utilizados na confecção do sistema, calculando o custo de produção utilizando diferentes plataformas e utilizar as informações reunidas para a elaboração de um EVTCIS, o estudo de viabilidade técnica, econômica, comercial, ambiental e social da tecnologia proposta. Materiais e métodos. Utilizamos uma revisão integrativa da literatura, com coleta de dados e análise do mercado na indústria alimentícia, e a partir dessa análise foi elaborado o EVTCIS, e foi possível mensurar os prejuízos ocasionados por esses agentes, tanto na produção de queijos no Brasil, de leites, e dimensionar o mercado que a gente está trabalhando. Além disso, foi utilizado as plataformas governamentais, como o Embrapa, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, para a coleta desses dados, e a pesquisa de dados, de artigos, foi feita principalmente em plataformas como o PubMed. Então, um pouco dos resultados, a gente tem que aproximadamente 1,2 milhões de propriedades produtoras de leite no Brasil, predominantemente aqueles pequenos produtores. O Ministério da Agricultura tem registrado cerca de 2 mil indústrias processadoras, com selo do CIF, do Serviço de Fiscalização Federal, que é justamente o mercado consumidor que a gente está trabalhando, que são as empresas que passam por processos regulatórios de fiscalização sanitária, que estariam interessadas em comprar esse produto para realizar esse rastreio. E, no ano de 2021, 13 maiores empresas do ramo de produtores lácteos receberam cerca de 44,8% da produção de leite sob inspeção do Brasil. Ou seja, o papel dessas grandes empresas na captação do leite também é muito importante. Além disso, em 2021, a gente tem uma produção estimada em 34,7 bilhões de litros de leite no Brasil. E a indústria leiteira ela é uma indústria que movimenta a economia, gerando 4 milhões de empregos, né, de empregos diretos, sendo que 11 mil só no transporte de leite da fazenda para a indústria. 4 milhões diretos e indiretos. Além disso, o valor da produção de leite em 2021 foi estimado em cerca de 68,2 bilhões de reais em um mercado em franca expansão, principalmente por conta do desenvolvimento da economia local e do mercado internacional, que demanda cada vez mais uma produção maior de leite por conta dessa demanda, e a captação no ano de 2021 pelos laticínios foi de aproximadamente 25 bilhões de litros de leite. Falando um pouco sobre a análise de mercado agora, a gente tem basicamente que a produção de leite no Brasil no ano de 2021 foi de aproximadamente 35 bilhões de litros de leite. Desses 35 bilhões, 25 bilhões de litros de leite foram concentrados nesses 2 mil estabelecimentos registrados pelo CIF, que são estabelecimentos que seguem as boas normas e as práticas sanitárias, e para o estabelecimento seguir essas práticas, ele tem que realizar um monitoramento periódico e rastreio dessas bactérias. Então, considerando que uma empresa registrada pelo CIF faz uma aplicação média de pelo menos 360 testes ao longo do ano para rastreio dessas bactérias, a gente tem que essas 2 mil empresas fariam aproximadamente 7.200 testes por ano sendo aplicados.
O custo de produção dos testes, quando a gente avalia de microaglutinação por bid de látex, ele sai, cada teste, aproximadamente R$ 2,40, e o custo de produção do teste colorimétrico é de aproximadamente 30 centavos. Então, o custo estimado de um laticínio realizar uma testagem em um ano vai ser para os testes de bid de látex de R$ 878,40 e para os testes colorimétricos de R$ 108. Então a gente percebe que é um valor bem irrisório para uma empresa realizar essa testagem tão importante que pode evitar prejuízos consideráveis. E considerando esses 2.000 estabelecimentos cadastrados, multiplicando esse valor por 2.000, a gente tem que, para os testes de microaglutinação, a gente tem o mercado girando em torno de R$ 1.700.000 e de R$ 200.000 para aqueles testes colorimétricos. Lembrando que essa aproximação são valores subestimados, visto que uma empresa não vai realizar apenas um teste por dia, porque ela vai ser necessário realizar vários testes ao longo da cadeia produtiva, com tonéis, com torneiras, com esteiras, com todos os produtos que tiverem suspeita de contaminação. Além disso, para o cálculo do prejuízo, foi realizado sobre a influência desse trabalho, da influência da microbiota psicotrófica no rendimento de queijo Minas Frescal, elaborado com leite estocado sob refrigeração, na qual foi analisado que, na presença de bactérias psicotróficas, a perda do rendimento dos queijos era estimada entre 2,5% a 16%. Então, baseado nisso, a gente considerar o mercado que a gente está analisando e o prejuízo, como a gente está falando sobre um leite com alto teor de bactérias psicotróficas, vai ser aquele leite que não está sob inspeção. Seria um leite que não estaria sobre esse controle de qualidade do CIF. Então, a gente pegou como base esses outros 9,7 bilhões de litros de leite que não entraram na captação do leite sob inspeção. A estimativa nacional do destino do leite para a produção de queijos é de aproximadamente 36%, segundo a Associação Brasileira de Indústria do Queijo. Logo, desses 9 bilhões de litros de leite, aproximadamente 3,5 bilhões de litros de leite são destinados para a fabricação de queijo. E considerando o queijo Minas Frescal, que é um queijo com menor valor agregado, a gente tem que aproximadamente 6,5 litros de leite vão ser necessários para fabricar 1 quilo desse queijo. Logo, serão produzidos anualmente mais de 500 milhões de quilos de queijo do queijo Minas Frescal por ano. Desse total, a gente sabe que aproximadamente entre 2,5% a 16% do rendimento vai ser perdido na presença dessas bactérias, segundo o estudo analisado. Então, utilizando uma média de 9,55 entre 2,5 e 16,6, para inferir o peso perdido desse processo, a gente vai obter que aproximadamente 51 milhões de quilos de queijo a menos anualmente no mercado por conta da atuação dessas bactérias psicotróficas. E considerando o preço médio do queijo Minas Frescal no mercado de cerca de R$ 20,65, a gente tem que o peso perdido de 9,55% equivale a um valor de R$ 1 bilhão. Ou seja, deixa de girar na economia ao longo de um ano cerca de R$ 1 bilhão anualmente só por conta da perda do rendimento desses queijos. Isso considerando um queijo de menor valor agregado, sem considerar aqueles de maior valor agregado, que vão ter um prejuízo muito maior. Ou seja, como conclusão, a gente tem que a identificação e a erradicação de focos de infecção é essencial para um controle de qualidade, tanto dos queijos quanto para o controle sanitário da população e do consumidor final. É importante para o setor produtivo, por conta dessas perdas financeiras, quanto para o consumidor final, por conta da saúde. E os sistemas de testagem propostos configuram como uma ferramenta importante, uma boa alternativa viável para mitigar os prejuízos financeiros da saúde pública, visto que é um mercado que necessita de novas técnicas, principalmente técnicas baratas, que possam ser implementadas ao longo da cadeia produtiva e podem contribuir para o crescimento e otimização da indústria de laticínios no Brasil. Então é isso, eu gostaria de deixar os agradecimentos ao CAPES, à FAPEMIG, ao CNPq, ao UFV, à Recombine Biotech e principalmente à minha orientadora, a professora Monique Heller. Muito obrigado.